O rio foi apenas o primeiro obstáculo. Não houve quem os impedisse de seguir em frente. Milhares de pessoas em busca de um sonho, uma vida melhor. De países pobres da América Central partiram caravanas que chegaram até o México e depois seguiram em direção aos Estados Unidos. O governo do presidente americano Donald Trump reagiu, reforçou a segurança e criou um decreto para impedir que imigrantes cruzassem a fronteira ilegalmente para pedir asilo. A crise humanitária assusta a América Latina. O êxodo de venezuelanos é considerado pela ONU o maior da história recente da região. A Venezuela atravessa uma profunda crise política e econômica, com uma gigantesca hiperinflação. Por isso, 2.300.000 pessoas deixaram o país desde 2015. Colômbia e Peru são os que mais recebem migrantes da Venezuela. O Brasil também sente o efeito do fluxo e já recebeu 85.000 venezuelanos. No estado de Roraima, a tensão é grande e houve confronto que terminou na destruição de abrigos de imigrantes. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro se reelegeu. Seu principal rival, o dissidente chavista Henry Falcón, não reconheceu o processo eleitoral e pediu novas eleições. Em maio, durante um evento militar, Maduro afirmou ter sofrido um ataque com drone carregado com explosivos. Soldados correram em pânico e Maduro teve de ser cercado por agentes de segurança. Outros países da região também tiveram crises políticas. Na Nicarágua, protestos deixaram centenas de mortos. As manifestações começaram em abril, inicialmente contra a reforma do sistema de aposentadoria, mas logo os protestos se transformaram em pedidos de renúncia do presidente Daniel Ortega. Milhares de nicaragüenses fugiram para a vizinha Costa Rica por medo de serem presos. No Peru, em meio a escândalos de corrupção e ameaçado por um impeachment, o então presidente Pedro Pablo Kuczynski renunciou. Martín Vizcarra assumiu como novo presidente. No país, o ano não foi nada bom para a família Fujimori. O ex-presidente Alberto Fujimori teve um indulto anulado pela Suprema Corte, que ordenou que ele retornasse à prisão. Mas Fujimori acabou hospitalizado, alegando problemas de saúde. A filha dele, Keiko, líder opositora, foi presa acusada de receber dinheiro da empreiteira brasileira Odebrecht. A Argentina teve um ano de protestos depois de o governo de Maurício Macri ter pedido um empréstimo bilionário ao Fundo Monetário Internacional para conter a crise. Em troca, teve de aprovar um plano de austeridade para gastar menos e arrecadar mais. A inflação voltou a assustar e o peso perdeu valor frente ao dólar. O ano foi difícil também para a principal opositora ao governo. A ex-presidente Cristina Kirchner, agora senadora, compareceu várias vezes à justiça. Kirchner acumula 7 processos judiciais. Em um dos casos, a justiça decretou o julgamento, ainda sem data para ocorrer, por lavagem de dinheiro da ex-presidente Kirchner e seus 2 filhos. No México, Andrés Manuel López Obrador, candidato da coalizão de esquerda Movimento Regeneração Nacional, foi eleito presidente. López Obrador, de 64 anos, conseguiu capitalizar o cansaço da população após 6 anos de governo de Enrique Peña Nieto, um mandato marcado pela corrupção e por denúncias de violações dos direitos humanos. Em 2018, os crimes cometidos contra profissionais de imprensa não pararam. O caso de maior repercussão foi o sequestro e o assassinato de 3 integrantes da equipe do jornal El Comercio do Equador. Os jornalistas foram assassinados em cativeiro por rebeldes dissidentes das Farc na Colômbia. Foram 12 meses de uma espera angustiante para familiares dos 44 tripulantes do submarino argentino Ara San Juan. Em novembro, um ano depois de ter desaparecido, a embarcação foi localizada a 907 metros de profundidade no fundo das águas do Oceano Atlântico. Segundo as autoridades, o submarino sofreu uma implosão. O governo afirma que não tem tecnologia para resgatar a embarcação. No Chile, a Igreja Católica vive uma grave crise. O Papa Francisco aceitou a renúncia de bispos, ordenou demissões e sanções a integrantes do clérigo chileno acusados de encobrir ou ignorar os abusos sexuais contra menores. Todo o episcopado chileno apresentou conjuntamente demissão, um ato inédito na história recente da Igreja. Um
padre foi expulso do sacerdócio e outro acabou preso depois de acusado de ter abusado de crianças. Mesmo em meio à crise, no começo do ano o Papa foi ao Chile. Houve críticas, protestos e igrejas foram queimadas. Mas também houve mobilização dos fiéis. Em uma declaração polêmica, Francisco chegou a dizer que a acusação contra um bispo chileno suspeito de encobrir casos de abuso era uma calúnia. Depois se desculpou. O líder católico também visitou o Peru, onde teve uma recepção mais calorosa e ganhou presentes de povos indígenas.